Galera, é o seguinte, eu acho que finalmente a gente encontrou um jogo que consegue entregar todas as promessas que o Xbox Series X fez pra gente quando a nova geração tava começando. E talvez ele seja um dos poucos casos que conseguiu fazer isso no console até agora. Indiana Jones vem de um longo histórico nos videogames. Ele já recebeu um jogo em 8 bits, já transitou entre as mais diversas gerações seguintes a isso e ainda por cima influenciou em muitas outras franquias. Por isso Indiana Jones and the Great Circle tinha uma responsabilidade muito grande de mostrar porque ele foi o precursor em muitos sentidos no mundo dos videogames. E ele, além de fazer isso trazendo uma jogabilidade única, também consegue fazer mostrando do que a nova geração de fato é capaz. Tem bastante coisa para eu conversar sobre esse jogo com vocês hoje, mas acho que o principal é como ele basicamente conseguiu reunir todos os efeitos que a nova geração consegue trazer e prometeu, sem afetar em absolutamente nada o desempenho. Se você quer alta performance, você encontra aqui. Se você quer altas resoluções e texturas extremamente bem definidas e detalhadas, o game também consegue trazer. E se você quer o que talvez podemos chamar de o efeito mais raro dessa geração, mesmo tendo sido prometido para ela, você também vai encontrar por aqui, porque Indiana Jones traz Ray Tracing. Inclusive esse é um bom ponto de partida pra gente, porque a desenvolvedora que fez esse jogo é a mesma desenvolvedora da saga Wolfenstein, e os dois jogos compartilham o mesmo motor gráfico, que é a id Tech, que, diga-se de passagem, é o mesmo motor gráfico de Doom. É importante a gente falar isso, porque Doom 2016 e Doom Eternal mostraram pra gente que mesmo nos consoles de 8ª geração, os 60 quadros por segundo, juntos de uma contagem de pixels acima da média na resolução, não era impossível nesse motor gráfico. Depois o Doom Eternal veio para os novos consoles e ainda por cima conseguiu mostrar pra gente que isso tudo podia se juntar ao Ray Tracing, porque o jogo usou o poder de consoles como o Xbox Series X para poder trazer reflexos em tempo real. Ou seja, o motor gráfico é muito competente. Só que, há um tempo atrás, nós fizemos um vídeo analisando o trailer do próximo game da franquia Doom, que, como já era de se esperar, também vai usar a id Tech como motor gráfico, mas nesse trailer, ao menos, estranhamente, não encontramos sinais de Ray Tracing. Então ficou o questionamento: adicionar Ray Tracing com altas resoluções e em 60 quadros por segundo não era possível em um padrão visual da nova geração agora? Será que o recurso só foi aplicado com a ajuda do motor gráfico porque Doom Eternal era um título de 8ª geração e isso pode ter facilitado as coisas? Bom, Indiana Jones veio e mostrou pra gente que não é o caso. É possível trazer Ray Tracing com tudo isso junto. Tem muita coisa que esse jogo consegue mostrar, mas acima de tudo, ele mostra que o Xbox Series X é um console capaz de entregar tudo o que ele prometeu quando o estúdio de desenvolvimento se dedica em fazer isso. E é o que nós vamos ver daqui pra frente. Mas antes, a Fortgame está aqui para trazer a edição especial do Xbox Series X e muita facilidade para te ajudar a garantir o seu. O Xbox Series X Robot White é uma versão especial do console totalmente digital e você pode garantir um bom desconto no pagamento à vista ou pode parcelar em até 12 vezes para garantir o seu. É uma facilidade que a Fortgame te dá. E de quebra, o frete é grátis, você não paga nada a mais por isso. E esses benefícios aparecem para todos os consoles também. Na loja você vai encontrar Xbox Series S, PlayStation 5 e até o Nintendo Switch. E como já era de se esperar, por causa dessas facilidades, já tem muita gente aproveitando para comprar na Fortgames. A loja é extremamente segura e os produtos chegam lacrados na sua casa. Ela usa o Mercado Pago para proteger o seu dinheiro até seu produto chegar para você e tem sempre gente para poder te atender no WhatsApp durante todo o processo. Quando seu produto é enviado, até uma foto com um código de postagem você vai receber. Me diz, onde é que você encontra tanta preocupação com o cliente assim? Por isso, vai para Fortgames garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Pra gente falar da primeira promessa que esse jogo ajuda o Xbox Series X a cumprir, a gente precisa falar principalmente da ambientação dele. Indiana Jones, assim como os filmes da saga, é ambientado na maior parte do tempo em ambientes com foco na iluminação natural. Os interiores sofisticados aparecem muito pouco, e por conta disso, os reflexos em superfícies também aparecem muito pouco, porque a maior parte dos materiais que a gente encontra construindo os ambientes são formações rochosas, areia e vegetação. Nada disso favorece reflexos. Isso parece ter feito com que o time de desenvolvimento abrisse mão do Ray Tracing voltado para os reflexos e se concentrasse na aplicação dele para a iluminação global. E acho que 50% da magia dos visuais desse jogo aparece só por causa disso. A gente está de frente para uma das maiores e melhores aplicações de iluminação global via Ray Tracing nos consoles. Esse é um dos poucos jogos que se preocupa meticulosamente com cada superfície no cenário e como os traçados de luz do Ray Tracing vão considerar o que está presente ali para fazer com que essa luz haja corretamente
diretamente no local. Por isso, temos várias cores influenciando a luz, trabalhando em diferentes superfícies com intensidades proporcionais à influência delas no local, assim como também vemos a luz se espalhar da mesma maneira. Tudo depende da intensidade da luz, assim como também depende do espaço em que ela está incidindo. Nesses cenários em que não temos a luz elétrica sendo representada, apenas a luz natural, isso é muito importante porque na maior parte do tempo o ponto focal de luz é apenas um, e trabalhar com apenas um ponto focal de luz dentro de um ambiente extenso com diversos obstáculos é uma tarefa mais complicada porque ele precisa passar naturalidade ali. Por isso o Ray Tracing precisa entrar em ação, porque técnicas pré-calculadas dão muito mais a visão artística do que a visão realista da coisa. Esse ponto focal pode ser a lua, que ilumina os cenários noturnos, também pode ser o sol, que fica responsável pelos cenários diurnos, ou até uma tocha, que ilumina as tumbas que você explora. E por conta disso, nós temos apenas um único ponto focal de luz para todo um ambiente, ou para boa parte dele, fazendo com que, por conta de todos os obstáculos que essa luz enfrenta para chegar até uma superfície, a intensidade dela e a maneira como ela entra nos cenários internos variem bastante. É por isso que a iluminação global aqui é praticamente uma mágica. Se for para falar de maneira mais clara, é só pensar nos cenários florestais, por exemplo. A fonte de luz é apenas uma, o Sol. Para o Sol chegar nas diferentes superfícies, ele enfrenta inúmeros obstáculos distintos para chegar a cada uma delas. Então a maneira como cada área de uma floresta vai ser iluminada varia bastante. E essa é a magia desse jogo que nos leva a falar sobre outro elemento dele que é importantíssimo, o realismo. Vocês já sabem o quanto eu sou obcecado por efeitos de iluminação, né? Isso começou quando eu vi o anúncio de Tomb Raider Underworld e li numa revista que o jogo traria um sistema de iluminação avançado nunca antes visto, que iria tirar proveito do PS3 e do Xbox 360, que naquela época eram os consoles de nova geração. Tomb Raider Underworld, assim como Indiana Jones, é um jogo que abusa do mesmo tipo de fonte de luz e não só representa um salto absurdo quando a gente compara com os jogos anteriores, como também consegue se manter bonito mesmo nos dias atuais. Tudo porque a luz e a sombra foram muito bem trabalhadas nele. Esse é o poder da iluminação, ela consegue deixar o cenário mais bonito e muitas das vezes mais realista também. Então olhem esse comparativo que a Digital Foundry fez entre o jogo e o filme do Indiana, só para vocês terem uma ideia. Existem trechos que, se a gente se focar apenas nos cenários, fica difícil de dizer qual é o filme e qual é o jogo, apenas porque a iluminação está desempenhando um papel fundamental ali, que é o de deixar o ambiente o mais natural possível. E o que vem ao lado da naturalidade é o realismo. Mas esse realismo não vem apenas com a iluminação, vem também com a qualidade das texturas e das superfícies. Ao contrário de jogos como Doom, esse daqui é um jogo que permite que a gente pare com calma para apreciar cada canto do cenário. E é fazendo isso que a gente descobre a capacidade que esse motor gráfico tem de colocar tantas superfícies detalhadas ou bem representadas nos ambientes. Reparem no quão bonita é a água desse lago, por exemplo. Notem que, pelas condições do local, não é o tipo de efeito que traz muitos reflexos. Os reflexos aqui são bem sutis e contam com a ajuda da iluminação para poder serem disfarçados. A ideia aqui é mostrar como a água fica no meio do pântano, densa, pesada, quase não dá para ver o que tem no fundo. A areia segue pelo mesmo nível de qualidade, inclusive tem um padrão de animação tão natural quanto a água. Andando pela mata enquanto os feixes de luz tentam chegar até as superfícies, dá para ver como toda a vegetação, sistema de folhagem ou superfícies sólidas, como o tronco das árvores, são repletos de detalhes. Já nos ambientes internos, cada objeto foi feito com o mesmo nível de atenção. É quase como se tudo fosse palpável ali. E é tudo tão nítido porque o jogo não economiza na contagem de pixels, e nem faria sentido. Se ele conseguiu colocar tantos detalhes assim para os jogadores verem, a quantidade de pixels precisava acompanhar isso. Então sim, temos mais uma informação impressionante agora. Indiana Jones internamente roda com 1800p de resolução. Reparem que eu disse internamente, ou seja, essa é a contagem de pixels real do jogo, sem truques, sem disfarces ou qualquer tipo de técnica de reconstrução. A gente está falando de um jogo que, além de trazer o Ray Tracing, conseguiu colocar o Xbox Series X para trabalhar a ponto de fazer uma resolução tão próxima do 4K nativamente para ser atingida. Isso é impressionante porque a outra informação de peso que a gente tem é que esse é um jogo que roda em 60 quadros por segundo, e são 60 quadros por segundo estáveis. Nos momentos mais pacatos você vai encontrar uma performance suave, o que já era de se esperar porque não tem muita coisa acontecendo em tela, e
isso facilita as coisas para o jogo. Mas quando também tiver muitos eventos simultâneos em tela, o jogo vai permanecer com a mesma taxa de quadros por segundo. Os 60 FPS vão estar lá. Talvez você possa estar desconfiado quanto à qualidade desse jogo por ele ser um game de exploração que acontece na maior parte do tempo em primeira pessoa. E eu entendo isso, mas eu vou dar a minha opinião pessoal quanto a esse tipo de coisa para talvez clarear o caminho para vocês. Quando o jogo foi anunciado e foi dito que ele seria um game em primeira pessoa, eu também fiquei bem cético quanto a isso. Mas depois que eu vi que a Machine Games era responsável por ele, eu comecei a pensar sobre isso melhor. Porque vejam bem, a Machine Games é conhecida por títulos em primeira pessoa há um bom tempo, como é o caso da franquia Wolfenstein. Ou seja, jogos em primeira pessoa é a área de expertise da empresa, então isso diminuiria as chances do jogo dar errado. Outro ponto que eu cogitei, e que bom que eu estava certo sobre isso, é que mesmo sendo um jogo de exploração e aventura como Uncharted e Tomb Raider também são, Indiana Jones não se assemelha em nada a esses jogos justamente por ser um game em primeira pessoa. É assim que ele consegue se destacar. Por ser um jogo em primeira pessoa, nas mãos de um estúdio que sabe o que está fazendo, esse acabou se tornando um jogo que conseguiu algo muito raro nos dias de hoje: criar uma identidade própria no meio de um gênero tão explorado. Ele poderia usar tudo o que Uncharted e Tomb Raider tornaram popular em níveis de mecânicas de jogabilidade, mas ele preferiu seguir o próprio caminho. E isso foi ótimo porque o separa completamente desses outros jogos, fazendo com que até mesmo na parte comercial ele consiga se destacar. Então não é exagero, acho que a gente está de frente para um dos melhores jogos do Xbox Series X. Além de ser muito bom enquanto jogo, ele consegue ser aquele jogo que a gente tanto estava esperando que o console recebesse, um jogo que traz todas as promessas do Xbox Series X. E acreditem, a gente não vai ver com frequência jogos rodando nativamente uma resolução tão próxima do 4K enquanto traz Ray Tracing em 60 quadros por segundo ao mesmo tempo. Isso vai acontecer poucas vezes ao longo dessa geração. Por isso foi importante Indiana Jones ter chegado, porque ele lembra pra gente que o console é perfeitamente capaz de fazer tudo isso. Mas eu quero saber aqui no campo dos comentários se você conhece algum outro jogo que tem a mesma capacidade que Indiana Jones tem de usar tudo que o console pode oferecer e tudo que ele prometeu. Deixa aí no campo dos comentários, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.